Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, né? Pensando agora nessa questão da institucionalidade e da não institucionalidade e os anarquistas. É óbvio que os anarquistas são contra o Estado, né? E isso é historicamente colocado pelos principais pensadores anarquistas, né? Desde o século XIX, lá, Proudhon, Bakunin, né? Enfim, isso não significa que os anarquistas na sua totalidade, né, nunca participaram de instituições, isso não é verdade. Landauer é um dos principais anarquistas do século XX, ele participou, como seria hoje um secretário de educação, dentro de um processo revolucionário, ok? Ele foi isso, um pequeno soviet que teve, né, na Alemanha, né, nessas revoluções de 1919, que aconteceram inúmeras revoluções na Alemanha, ok? E aí ele participou de um certo governo do Eisner, né? Então ele participou lá como seria um secretário de educação, mesmo sendo anarquista, mesmo escrevendo sobre anarquismo. A gente não pode esquecer questões de eleições, anarquistas participaram, por exemplo, o caso mais evidente é do Albert Libertar, ele participou de uma eleição que seria hoje distrital, entendeu? Dizendo inclusive que ele participou para propagar as ideias anarquistas. Então, como se fosse uma anti-candidatura, vamos dizer assim, né? Uma anticandidatura, tipo, eu vou usar a estrutura das eleições para propagar as ideias anarquistas, beleza? Então aconteceu isso também. Mas a minha ideia aqui é como é que as instituições e o anarquismo, né, deveriam ou poderiam, né, estar sendo discutida a partir das nossas considerações atuais, ok? Estou falando do Brasil, 2024, como é que está acontecendo as coisas no mundo, enfim, então não é só simplesmente pensar no passado, porque a gente tem que discutir a realidade, né, e entender as nossas ideias a partir dessa realidade, senão a gente vai ficar como se fosse, sei lá, religiosos, e eu não sou religioso, você está entendendo, muito menos religioso anarquista. Então estou tentando trazer aqui algumas ideias para a gente discutir, não ideias para a gente seguir, tenho essa pretensão, beleza? E aí, pensando no início do século XX, no Brasil, quando os anarquistas eram muito fortes, né, eles eram muito fortes nos sindicatos, né, e aí a gente sabe, quando o Getúlio chega, em 1930, ele vai começar a combater o sindicalismo revolucionário, né, e aí ele vai tentar encampar a maior parte dos sindicatos e, naturalmente, aqueles sindicatos que não eram ligados ao Estado, eles vão acabar minguando, porque eles não têm como sobreviver a partir dessa política, né? Então a gente sabe disso, ok? Desses sindicalistas, né? Eles começaram a ficar muito incomodados, né? Porque eles vão perdendo força. E aí eu lembro que em 1933, na plebe, a Federação Operária vai dizer o seguinte: não tememos a reação, porque a Federação Operária de São Paulo, mesmo sendo obrigada a cerrar as suas portas, vive na consciência dos trabalhadores organizados. Então, eles estão dizendo que, por mais que está havendo um processo de arregimentação dos sindicatos, nós não vamos fazer nada, porque nós somos anarquistas, né? Podemos lutar contra, mas nunca ceder, e vamos ficar na consciência dos trabalhadores. Então, porque a gente não vai ter como funcionar, e eles deixam claro, vão fechar as portas. Mas o importante é que nós fiquemos na consciência dos trabalhadores. Então, tipo assim, olha, um dia os anarquistas tiveram uma importância, infelizmente, pelas condições que a gente está tendo na realidade agora, a gente vai fechar as portas. É uma opção, não estou falando que está certo, que está errado, está entendendo? Mas eu estou dizendo o seguinte: existe uma institucionalidade que vai acabando com o movimento dos trabalhadores mais revolucionários, e é para isso mesmo que ela foi feita, e lutar contra não tem um efeito, porque você tenta fazer de 30 a 34 e aí o que sobrou, mostrando nesse jornal A Plebe, é que os anarquistas na Federação Operária resolvem fechar a federação. Beleza? Mas pensando hoje, isso em 2024, qual é a relação que os anarquistas devem ter com a institucionalidade? Simplesmente negando a institucionalidade? Como é que essa institucionalidade funciona e quais mecanismos que tem dentro dela que os anarquistas poderiam se utilizar
E eu não estou falando necessariamente votar ou ser votado. Votar, muitos anarquistas votam, e eu acho uma questão individual, e ser votado, os anarquistas não fazem isso. Então eu queria discutir como é que poderiam ser essas relações dos anarquistas com os meandros da institucionalidade. E aí a gente podia pegar um dos caras legais para pensar isso, é o Muran Bookchin, né? Que no final da vida dele vai abrir mão de ser anarquista, inclusive por causa das ideias que ele tem, né? De que existe uma participação efetiva dentro de um município, dentro de alguma esfera, né? Que tem da polis, que você poderia tentar de alguma forma trabalhar. E aí, pensando nisso, e pensando na realidade do Brasil, como é que nós, anarquistas, poderíamos pensar nos meandros da institucionalidade? Então, a gente só fica falando da questão do cara, o prefeito, o vereador, o deputado. Não estou falando disso. Você está entendendo? Isso está fora de cogitação, porque nós somos anarquistas. Vamos fazer um partido anarquista e vamos votar num candidato anarquista. Faz muito sentido, né? E mesmo também a gente percebe o quê? De que se está fora das instituições, significa que muita coisa vai ser discutida nas instituições e a gente não vai participar. Também a gente percebe que os socialistas, né, sendo muito pequenos dentro dessas instituições, eles quase não conseguem fazer nada. Então, muita coisa que é discutida no parlamento, os socialistas, né, eles têm pouca possibilidade de mudança. Então, as leis são feitas lá no parlamento e eles são a minoria, eles votam e não acontece nada. O que geralmente acontece é que, ao votarem, eles acabam dando um ar de verdade, né, do que aconteceu, todo mundo participou por uma lei que geralmente vai contra os próprios trabalhadores que eles dizem defender, ok? Mas pensando nos meandros das institucionalidades, aí pensando em duas coisas, né? Orçamento participativo e pensando também nas discussões públicas que acontecem geralmente quando você vai ter mudanças estruturais importantes, caso, por exemplo, do plano diretor. Isso é aberto, né? Você tem em várias cidades e bairros essas discussões, mas eu também não sei se os anarquistas participam, né? Pelo menos não leio muito sobre isso. E aí eu gostaria de saber da opinião, né, das pessoas que estão nesse canal, que são majoritariamente anarquistas. Nesses processos, né, que não são necessariamente como votando, né, tipo eleições, vereadores, mas podem ter alguma importância no âmbito local, por exemplo, surgir lá uma questão de saúde, um hospital, uma escola, né, educação e assim por diante. Os anarquistas devem participar, mesmo sabendo que isso ainda, né, isso vai levar, melhor dizendo, a uma questão institucional, que é a prefeitura e assim por diante, né, ou uma lei, por exemplo, o plano diretor, ou os anarquistas não devem participar nem dessas instâncias iniciais do processo, que são essas audiências públicas, né, e, no caso de algumas cidades, o orçamento participativo. Então, por exemplo, tem discussões do orçamento participativo, né, e aí, a partir dessas discussões, vão dizer, olha, está precisando mais de creche, mais de hospitais, ou, sei lá, escolas. Os anarquistas devem participar desses processos ou eles continuam fora do processo, porque esses meandros, no fundo, vão levar ainda a um processo maior, que é o institucional. Então, eu queria, né, colocar isso para a gente debater, pensando na atuação dos anarquistas no início do século XX, mas também pensando nas possibilidades ou não dos anarquistas participarem desses meandros no século XXI. Ok, pessoal? Então era isso. Um abraço a todos e todas.